dúvida que grande parte das pessoas tem é o seguinte, como já estava na tela ali, eu quero que você trace uma Fibonacci para o nosso espectador lá de casa entender como é que... Porque todo mundo fala, mas é só pegar um topo e um fundo. Mas um topo e um fundo de qual tempo gráfico, né? Sim. Porque topos e fundos a gente tem alguns, né, durante o dia. Então, você mostra para a gente como é que você marcaria um... Boa, vamos lá. Eu gosto de pegar sempre pelo movimento macro, tá? Então, deixa eu pegar aqui nos 60 minutos. Na verdade, Fibonacci é uma variação, né? É um cálculo matemático, né? Então, se você puxar do ponto A ao ponto B, qualquer ponto A, qualquer ponto B, você vai achar uma porcentagem disso. Perfeito. O que eu gosto de fazer, então? Eu gosto de pegar os principais movimentos. Então, por exemplo, para o índice, eu vou puxar, tem esse topo e esse fundo que ele está marcando ainda. Mas não quer dizer que ele vai parar aqui. Então, precisaria, de fato, começar a marcar esse fundo, voltar a subir, para poder fazer uma retração desde que o movimento é de queda. Então, deixa eu só apagar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais limpo. Alex, mas, por exemplo, se fosse o início do dia, onde não tem esse fundo, você estaria, de repente, marcando esse Início último do fundo dia, anterior, movimento né? anterior. Esse fundo anterior, o mínimo e máximo anterior, é isso? Exato. Movimento anterior. Então, teria esse ponto aqui, ó, mínima, e essa máxima aqui. Perfeito. Tá? Então, eu evito fazer Fibonacci, por exemplo, nos 5 minutos, para evitar a quantidade de ruídos que pode Quantidade de linha na tela também, né? Exato, vai ter muita coisa. Então, para esse cenário de queda do índice, hipoteticamente, ele parando nessa região e voltando a subir, ele marca um fundo para mim. Então, aqui eu faço da mínima para a máxima e eu tenho meu 1.8 de retração em região anterior, que ele já ficou consolidado. Essa é a magia do Fibonacci que eu vejo, porque ele vai voltar, 99% das vezes, ele vai voltar num ponto que já foi marcado como um ponto de suporte ou resistência, aquele ponto que eu faço a preparação de mercado nos 60 minutos no início do dia. Tá? Assim, não só para o índice, mas para dólar, para bit, a mesma coisa também. Inclusive, ontem, a gente pegou uma operação de bit de 10 mil pontos. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. E foi uma venda que eu passei baseada em FIBO. Apesar que eu não faço diretamente ponto de FIBO, mas foi baseado em FIBO. Esse comportamento que a gente teve aqui do bit, do movimento de queda, fiz a mesma coisa. Peguei nas extremidades do movimento, pelos 60 minutos. Aqui está no 5, mas pelos 60 é um movimento macro. Fiz minha retração. Quando eu dou uma olhada aqui mais próxima do preço, o meu 61.8 de Fibonacci está exatamente em topos anteriores. Ó. Como é que vem respeitando? Então, o que eu fiz? Esperei o bit bater nessa região de preço. Na hora que ele fecha abaixo da VWAP, recusando essa região de topo, a gente vendeu aqui e ficamos 2 horas posicionado no bit, segurando 10 mil pontos. Mesmo acima das médias? Nessa queda. Naquele momento? Estava distante das médias. Então, é aquilo. Perfeito. Chegava nas médias, já protegendo, já tirando risco. E o se estocástico passar, na lua. estocástico acima. Tá? Então, o estocástico não estava comprometendo a minha venda. Tinha espaço para desenvolver, colaborando. Tinha espaço para desenvolver até as médias, para poder chegar já protegendo, caso o preço segurasse nas médias. Então, a gente protegeu, deixou rolar, não tirou a gente, voltou e caminhou 10 mil pontos. Na verdade, caminhou muito mais. A gente saiu ali com uma mão muito boa, mas ele ainda continuou caindo no período da tarde. Então, esse é o ponto de FIBO. Eu gosto muito de olhar o FIBO pelos 60 minutos. Cara, é interessante essa tua FIBO, porque a gente recebe aqui vários convidados e nenhuma vez eu vi essa marcação só do 61 e do 50%. Vou te perguntar uma coisa. Estou errado, Scott? Não? Vou te perguntar uma coisa. Na sequência matemática de Fibonacci, qual que é a sequência? Qual que é a razão que existe? O 50 não existe. 50 não existe. Perfeito. 100% não existe. Sim. 200 não existe. Sim. Só existe 61.8. Uhum. FIBO é 61.8. 38 é a mesma coisa, é invertido. 38 é invertido. De 100%, você tira 61.8, sobra 38.2. Sim. E aí tu usa como retração. Como retração ou projeção de 61.8. Tá. Agora, se você reparar, em um movimento, por exemplo, direcional, que o mercado começa a corrigir, quando você faz aquela projeção de Fibonacci, o 61.8 vai dar num topo ou num fundo anteriormente. Tá? Então, ontem eu dei uma aula sobre Fibonacci dentro da sala. Falei, galera, a gente vai falar sobre Fibo e no final eu falei, não precisa de Fibonacci. Você não precisa de Fibonacci. Justamente como esse exemplo do bit que está aí, se eu tivesse já colocado uma linha, só marcando os topos anteriores mais relevantes para mim, onde ele teve extrema dificuldade de passar, Fibonacci deu exatamente lá no 61.8. Então não precisaria. Mas, por exemplo, você poderia ter feito esse estudo com Fibo, sim, marcado 618, aí você colocaria a linha e fala assim, resistência com confluência no 61.8. Você poderia escrever para ter isso, só ele uma ratifica coisa... exatamente. Você só poderia falar assim, pô, 61.8 também. Mas já era um ponto que eu já tinha que ficar de olho. Falei, cara, o bit bateu aqui várias vezes, não passou. Então, vamos ter atenção. Tá? Bem simples mesmo. Tá vendo que a leitura, ela tem que ser simples, tem que ser objetiva. Então, eu olho os principais pontos que o preço foi lá, tocou, não passou, passou mais volatilidade e vamos trabalhar nisso. Para o trader, cada segundo importa.
A XP sabe disso. Por isso estamos ainda mais velozes. Com menos tempo de resposta para você estar sempre à frente. Day Trade de alta performance. Aqui, a união dos seus resultados com a nossa tecnologia coloca você na liderança das operações. Flash Click. Quem clica, sabe.